Fala pessoal, tá aqui novamente, comentar um pouquinho aí sobre Inglaterra e Bulgária, né? Nesse período de data FIFA os campeonatos param, então acaba a gente ficando um pouco sem assunto para comentar do que a gente viu da rodada, né? Até porque também tá muito no início, então não dá para fazer muitas análises complexas, análises maiores, assim, mais detalhadas sobre alguma coisa que aconteceu, porque tá muito no início da temporada. Mas falar um pouquinho aqui do jogo da Inglaterra de hoje. Não vou exatamente falar uma análise, não vou fazer exatamente uma análise como eu faço dos jogos da Premier League, mas vou comentar um pouquinho sobre o jogo como um todo, né? A gente viu uma Inglaterra que no papel seria um 4-1-2-1-2, né? Como se fosse um losango no meio campo, com Sterling fazendo esse cara atrás de Harry Kane e Sterling. Achei até que, talvez, isso na geração de mais oficial da UEFA, né? Achei que até seria interessante, né? Seria até uma formação interessante, tendo o Declan Rice como primeiro volante, Henderson como meio campista pelo lado direito e o Barkley pelo lado esquerdo, né? Uma função que o Barkley fez com o Maurício Sarri e até rendeu em alguns momentos da temporada passada, né? Com o Lampard não tá exatamente fazendo essa função, né? Chegou a jogar inclusive como num trio de meio campista, um trio de meio campo, um trio de meias, né? Num 4-2-3-1 aberto pelo lado, mas aparecendo um pouquinho por dentro, né? O Henderson jogando na função, teoricamente, que ele faria com o Liverpool, com o meio campista pela direita, e o Sterling seria justamente esse cara atrás de Rashford e Harry Kane que fazia essa dupla de ataque, né? Se o Sterling na seleção inglesa, já falei isso aqui várias vezes, era esse camisa 9, né? Fazendo uma dupla lá do Harry Kane, eventualmente ao lado do Rashford, que acelerava o jogo partindo de trás, tendo dois homens, dois atacantes à frente, naturalmente isso inverteria com o Harry Kane em alguns momentos, mas seria um trio ofensivo bastante de movimentação, entendendo o Sterling nessa posição atrás de dois homens de referência. Seria interessante ver como é que funcionaria essa parte de aceleração de jogadas partindo de trás, tendo dois homens, né? Tendo dois atacantes que não são exatamente centroavantes, camisa 9. Harry Kane até é mais que o Rashford. Rashford é muito mais um jogador de lado, mas eu achei que seria interessante ver uma formação nesse sentido. Acabou que foi um 4-3-3 mesmo, com Barkley pelo lado esquerdo, Henderson pelo lado direito, com o Declan Rice jogando um pouco mais atrás, o Sterling e o Rashford abertos pelos lados e o Harry Kane no comando de ataque, né? Rashford e o Sterling até invertendo em diversos momentos, mas uma formação que não chegou a surpreender dentro de campo. Achei até que seria interessante, como eu falei, ver esse losango funcionando na prática, mas não foi isso que a gente viu. E foi uma Inglaterra que, por mais que tivesse intensidade, não tinha necessariamente capacidade de criação. Tem James Maddison, tem Mason Mount, mas o Gareth Southgate optou por um esquema um pouco mais conservador do que ele já via, que teoricamente dava mais certo, sem muitas surpresas. Até achei que poderia ter iniciado o jogo com James Maddison, até naquela formação, né, talvez no 4-2-3-1, não é assim que a Inglaterra joga, mas poderia ter iniciado um trabalho nessa uma semana que teve aí mais ou menos de treinamento. Enfim, foi uma Inglaterra com dificuldades de criação, apesar de ter muita intensidade, de dominar o jogo, tanto no aspecto técnico quanto na questão física, de ocupação de campo mesmo, impedindo que a Bulgária se criasse. É um time que naturalmente, né, não teria capacidade técnica para bater de frente contra a Inglaterra, né? Até você vê que eu não conhecia nada da Bulgária da seleção. Até me surpreendi, tinha dois jogadores brasileiros, até de relativamente boa capacidade técnica, mas que num mar de jogadores de nível técnico abaixo é muito mais difícil de você se destacar. Mas falando um pouco mais sobre a Inglaterra, muita dificuldade de criação, um time que quando conseguia acelerar pelos lados, seja com Sterling, seja com Harry Kane, causava algum problema, mas o gol não sai necessariamente dessa forma, né? O que talvez tenha facilitado, talvez não, né? De fato facilitou a situação da Inglaterra no jogo, foi um gol, né, que veio por volta aí dos 20 minutos, mais ou menos, um erro de passe do goleiro, o Sterling consegue roubar a bola do zagueiro e rapidamente acionar o Harry Kane, que aparece já na pequena área para definir a jogada. Um gol parecido com um gol de FIFA, quem joga FIFA vai se identificar com isso, né? E aí a situação fica um pouco mais fácil, né? A Bulgária até ameaça uma posse de bola maior, com a Inglaterra tranquilamente no jogo, sem precisar pressionar, deixa a bola com a Bulgária, não pressiona alto, faz uma marcação ali na faixa central do campo, sem precisar de fato ser tão intensa no jogo. Depois novamente toma as rédeas, até no momento quando o Southgate faz esse movimento, ao meu ver, né, ele queria a participação maior de Trippier e Danny Rose, que veio participando muito pouco do jogo, né? O Trippier até participando ali, compondo pelo lado como um meia, pela direita, o Rose também, né, até depois de alguns momentos, tem algumas jogadas interessantes criadas justamente com as ultrapassagens do Rose, com a aproximação do Barkley por aquele lado, com o Rashford buscando uma tabela, e até algumas coisas de um pouco mais de qualidade saem, mas nada que vai de fato encantar. No segundo tempo, sai um pênalti logo no início do jogo, um pênalti do Harry Kane, numa jogada de aceleração pelo lado, onde o Rashford encontra o Harry Kane à frente,
e acaba sendo derrubado, e talvez esse 2-0 tenha dado a tranquilidade maior aí no placar. Se a Bulgária já não conseguia ser ofensiva e causar risco à Inglaterra no primeiro tempo, depois do 2-0 a coisa ficou muito mais controlada e o 3-0 sai muito naturalmente, numa bela jogada também, novamente, aceleração pelo lado com o Rashford, que encontra o Harry Kane, que toca a bola no meio pro Sterling aparecer como centroavante, como o Sterling mudou nas mãos do Guardiola, realmente é incrível, né, aparecendo no meio para concluir a jogada mesmo, né, fiz um vídeo falando sobre isso, inclusive tá aí no canal, você pode procurar. Né? O jogo fica bem decidido, né? Depois disso, o quarto gol da Inglaterra até sai de um pênalti que o Harry Kane novamente converte, hat-trick dele, fez assistência muito bem, né? Aparecendo inclusive no segundo gol e no lance do pênalti, né? Que foi o lance do segundo gol, se projetando pelo lado e recebendo alguma bola em velocidade. Fez muito bem isso. O Rashford foi muito importante para acelerar essa jogada pelo lado. Como eu falei, a Inglaterra teve dificuldade de criar por dentro. Até achei que o Southgate poderia novamente ter arriscado, talvez colocado, não precisava ter colocado o James Maddison e o Mason Mount, como eu falei no meu vídeo de como eu montaria minha seleção inglesa. Mas poderia ter posto o Mason Mount para jogar como titular, tentar um esquema diferente, um time que, como a Bulgária não oferecia muito risco, daria margem para a Inglaterra oferecer algo diferente. Enfim, não conseguiu criar mesmo jogadas, não foi um grande mérito da Inglaterra, mas quando acelerava pelo lado, principalmente com o Rashford, o time funcionava muito bem. Os laterais participaram muito pouco, Danny Rose e Trippier, isso talvez tenha dificultado até um pouco mais a criação de jogadas, afinal de contas são dois jogadores que quando participam no momento ofensivo oferecem muito, sejam com passes para trabalhar como meias, né, um pouco mais por dentro, seja para oferecer uma jogada de fundinha de fundo, né, isso mais com o Danny Rose, né, é muito do Trippier fazer isso, mas sabe receber aberto para fazer um passe para dentro da área. Acho que faltou um pouco disso também, mas não foi um jogo com sustos. Não foi uma grande atuação na Inglaterra, foi uma atuação segura, mas que não exigiu muito como equipe, como questão de criação, e conseguiu ser perigosa e matar o jogo nas jogadas de quando conseguia acelerar pelo lado esquerdo com o Rashford. Depois até ter entrado do Jadon Sancho, do Mason Mount e do Chamberlain, aí o time fica um pouco mais ofensivo, um 4-1, 4-1, com o Sancho aberto e Barkley e o Chamberlain fazendo esse time por dentro, o Mason Mount aberto pro lado esquerdo. Né, aí nem os jogadores que entraram nem chegaram a ser tão efetivos assim, participações tão incríveis e que de fato mudaram, que a gente pôde ver alguma coisa, né? Talvez alguém que nunca tenha visto os jovens jogar pode ficar um pouco decepcionado, porque de fato o jogo não exigia mais na Inglaterra. Mas enfim, atuação segura, vitória merecida, sem nenhum susto, mas que eu acho que o Gareth Southgate, ainda mais vendo como é que a Bulgária jogou, né? Eu até esperava um pouco mais da Bulgária, foi um time que ofereceu pouquíssimo risco, né? Teve só um lance de cabeça no primeiro tempo, que talvez se tivesse um pouco mais de qualidade para finalizar, né? O jogador que cabeceou, botasse a Inglaterra numa situação um pouco mais de risco. Mas enfim, acho que o Gareth Southgate poderia ter sido um pouco mais ousado no jogo que fez hoje. Enfim, né? É isso, pessoal, espero que tenham gostado.